Falar da advocacia é fácil, porque é o que eu faço há 32 anos, né? É uma coisa que estava dentro de mim, só que nunca esteve no primeiro plano, não foi o meu plano A, né? Porque como todo jovem saindo, né, do ensino médio, você tem aquela incerteza do que profissão eu vou escolher. Eu sabia que eu não queria ser empregado, né? Então, assim, não dava para fazer medicina, tentei odontologia e tinha medo de abraçar a carreira de professor. Então, eu tentei por 2 vezes fazer odonto e na terceira eu entendi que o que eu tinha, o meu forte sempre foi a área de humanas, fiz para direito na UFC e consegui passar. Isso foi no ano de 1988 e concluí em 92, no primeiro semestre. Então já se vão 32 anos. Eita, isso aí é extraordinário, doutor Alexandre. Tem uma pergunta que eu quero fazer ao senhor e aí gostaria que o senhor, por favor, nos ajudasse. Quais foram os seus primeiros passos na advocacia? Assim que o senhor se formou. Ao contrário de muita gente, eu acho que eu fiz o caminho que eu entendia e entendo ser o correto. Eu me preparei para isso, né? Eu fiz estágio. Na época existia a CAIS, que era tipo uma coordenadoria da Defensoria Pública que atuava, né? Os alunos só tinham a CAIS para funcionar, tudo era no centro da cidade, inclusive a Universidade Federal do Ceará, o curso de Direito. Então, para nós era mais fácil, nós temos esses estágios no fórum. E também eu me preparei e fiz um concurso interno na UFC para o escritório modelo. E lá eu tive não sei se foi a honra, foi a petulância, a prepotência de querer abrir o escritório para atender a área criminal. Porque quase ninguém queria, porque tinha que se movimentar, tinha que ir para a delegacia e ninguém queria sair do conforto de estar dentro da sala do ar-condicionado. E eu aceitei fazer isso, né? Vendi a ideia para o doutor Hélio Gomes, que na época era defensor público, já falecido. Ele entendeu, abraçou a ideia e me deu carta branca. E eu fiquei sendo, eu acho que o único lá do escritório modelo desse período, nos anos 90, a fazer isso, né? A aceitar a área criminal. Doutor Alexandre, conte-nos aqui, assim, na sua visão, o senhor advoga há mais de 30 anos, qual é a diferença da advocacia atual, hoje em dia, com a facilidade da internet, para a advocacia antiga? Assim, eu não quero, por favor, não se ofenda, mas dizer assim, se hoje em dia há uma facilidade maior em relação ao período anterior, ao período antigo. JR, o que eu posso lhe falar é o seguinte: quando eu iniciei, a gente ia para o fórum, os colegas, né, que hoje são promotores, são procuradores de justiça, entendeu? E a gente conversava, nós éramos o novo e quem estava lá eram os dinossauros, né? Aquela coisa de você se achar que você sabe mais do que estão ali. A diferença é que na nossa época nós tínhamos um orientador para ensinar, né? Nós fazíamos a petição 1, 2, 3 vezes e era na máquina de datilografia. E quando você errava, né, ele tinha o prazer de riscar a folha todinha para você refazer de novo. E é aquele trabalho de repetição que ia sedimentando o conhecimento no aluno, no futuro profissional. E hoje em dia você tem o sabe tudo, o Google, você acha que bota, ele pode até lhe dar uma resposta imediata, mas ele não vai lhe preparar, né, para a prática, para a vida real. E isso requer um pouco de conhecimento, requer um pouco de prática, requer um pouco de, eu diria, de mentoria. A palavra seria essa. Você precisa de um mentor, de um orientador que vai lhe conduzir para a vida prática. É o que está faltando. Então quer dizer que atualmente, nessa jornada da advocacia, essa que realmente preparava um profissional para realmente saber advogar.
Hoje em dia, então, na sua visão, as faculdades de Direito estão preparadas somente para ensinar o aluno, ensinar o acadêmico de Direito a passar no exame de ordem, é isso? Não, eu não diria que nem isso. Nem isso. A grande diferença é porque a universidade ela não prepara o advogado. Nenhuma universidade, e eu fiz a federal, né, ela não prepara para advogar. Porque as pessoas não conseguem entender que o conhecimento de um promotor, o conhecimento de um procurador, de um juiz, um magistrado, de um desembargador, ele é um conhecimento limitado àquele momento que ele fez o concurso, né? Não quer dizer que ele detém o conhecimento maior do que o advogado, né? O que existe por trás da questão do ensino do direito é porque a advocacia não é ensinada na universidade. Se você não tiver a prática, você nunca será um bom advogado. Você pode ficar 1, 2, 3 anos, mas as coisas serão mais difíceis para você. Conte-nos assim, Sr. Alexandre, qual foi o caso, assim, nos seus 30 anos na advocacia, qual foi o caso, assim, que mais lhe trouxe notoriedade? O caso que mais lhe impressionou, assim, nesses anos da advocacia? Nesses 30 anos, né, são 3 décadas, né? Eu já participei de diversos processos, entendeu? Em que a notoriedade para o advogado é bom porque você vai estar ali sendo divulgado, mas às vezes para o seu cliente não. Então eu nunca usei um sucesso numa defesa para explorar a imagem ou nome do cliente. A questão da preservação, isso é um pensamento meu. Não se esqueça que por trás de todo crime que você atua, que você vai defender, existe uma gama de pessoas envolvidas, tanto os familiares de quem se foi, como de quem você está defendendo. Aí às vezes você, naquele momento de euforia, você achar que você está fazendo grande coisa em publicar algo, na verdade você vai estar expondo aquela pessoa. Mas o que mais me marcou não foi o que me deu notoriedade, e sim uma lição para a vida de uma mãe que perdeu um filho, né? E eu fiquei muito, como é que eu diria, modificou o meu ponto de vista em aceitar e entender as pessoas, né? Porque no caso envolvia a morte de um travesti. O cliente era meu cliente, né? Uma morte absurda, entendeu? Porque houve, né, uma brincadeira da pessoa olhar para ele, se incomodou e pegou uma arma e matou a pessoa. E no dia da audiência, eu me lembro porque me marcou, a senhora chorava copiosamente por muito tempo. Aí a doutora teve a sensibilidade de parar para tentar estancar ali o choro dela, né? Mas foi quase uma hora ela chorando aos prantos e ela perguntou o porquê daquilo, o porquê do choro, porque é um choro que comove. Aí a doutora, ela disse, a juíza respondeu que o filho, apesar de ter escolhido aquela vida que ela não aceitava, isso palavras da mãe, ele era um filho bom, um menino bom. Todos os dias ele saía de casa à noite, dava a benção, subia no quarto dela, dava a benção e ela ficava calada. Ela não respondia. E naquele dia, ele entrou no quarto, pediu a benção e ela calou, né? Só que foi o último dia dele. E quando ela soube que ele morreu, ela ficou com aquela dor porque ela